E se você é um dos 953.489 cotistas, eu tenho certeza absoluta que você não quer ser o último a saber, caso esteja acontecendo uma notícia boa e principalmente uma notícia ruim com o seu fundo imobiliário. E como você irá saber, além de se inscrever aqui no canal? Analisando os relatórios gerenciais, um relatório com diversas páginas. Hoje eu vou te entregar tudo isso mastigado, os pontos principais que você precisa saber da saúde financeira. Se o MXRF11 está com bons fundamentos e é lógico se ele está caro ou barato na cotação atual. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar em fundos imobiliários é que eles são obrigados a pagar dividendos de forma semestral, e isso, os fundos imobiliários não são obrigados a pagar dividendos todos os meses. É lógico que eles fazem isso, pois senão não seriam ativos tão atraentes assim. Por lei, os fundos imobiliários devem distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Eu gosto sempre de citar esse ponto que está na lei, eles são obrigados a pagar dividendos de forma semestral, pois caso isso venha a ocorrer um dia com o MXRF11 ou outro fundo imobiliário da sua carteira, você não será o último a saber. O maior atrativo dos fundos imobiliários, sem dúvidas, são rendimentos mensais. E deixe aqui nos comentários se um fundo imobiliário da sua carteira ou até mesmo o MXRF11 passe a pagar dividendos de forma semestral, você continuará com esse fundo na sua carteira? Você acredita que o dividendo mensal é o maior atrativo? Deixe aqui nos comentários. Agora vamos falar da saúde financeira. Eu tenho certeza que você investe o seu suado dinheiro em ativos sólidos. Ponto positivo do MXRF11, ele tem uma gordurinha a queimar e ele já queimou essa gordurinha de um mês para o outro, e em virtude do regime de caixa seguido pelo fundo e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 20 milhões, um total de 7 centavos por cota. E essa gordurinha diminuiu devido ao fundo imobiliário distribuir rendimentos acima do seu resultado. Isso não é algo negativo, até porque essa gordurinha precisa ser queimada ao longo do tempo, e quando o resultado for menor, ele pode complementar com esse dinheiro, essa gordurinha que está acumulada. O resultado foi de 24.494.000 e o rendimento distribuído foi de 28.520.000. Nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário teve um resultado de 302.848.000 e um rendimento distribuído de 302.750.000, mostrando que ele segue com uma boa saúde financeira. A sua distribuição média por cota dos últimos 12 meses foi de 11 centavos. E de acordo com o seu relatório gerencial, temos que no mês de agosto o fundo imobiliário distribuiu acima do seu resultado. Pois se analisássemos o resultado financeiro e distribuição por cota, temos que o fundo teve um resultado de 9 centavos por cota e ele distribuiu um valor de 11 centavos, ou seja, ele queimou aquela gordurinha que ele tinha acumulado há algum tempo, complementando a sua distribuição, que foi de 11 centavos por cota. Isso não é algo negativo, até porque ao longo do tempo, caso o rendimento oscile, ele pode complementar com esse valor que ele tem em caixa. E os dividendos do MXRF11 sim possuem uma maior volatilidade comparado a fundos imobiliários de tijolos, pois o seu portfólio é composto majoritariamente por CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. De acordo com o seu último relatório gerencial, 77% da carteira é CRIs, 15% cota de outros fundos imobiliários, 5% permutas financeiras e 3% em caixa. E como ele é um fundo imobiliário de papel majoritariamente composto de CRIs, os seus rendimentos vão oscilar ao longo do tempo, pois essa carteira de CRIs está indexada principalmente a IPCA e CDI e mais um cupom. E como esses indicadores oscilam ao longo do tempo, CDI ou IPCA, isso impacta diretamente a distribuição de rendimentos do MXRF11, que é majoritariamente de papel. Então você precisa saber que fundos de papel, como é o caso do MXRF11, têm rendimentos mais voláteis em comparação a
fundos imobiliários de tijolos. E a grande alta do MXRF11 causou uma grande dúvida que a partir de agora você não terá mais, saber se ele está caro ou barato. Muitos olham somente PVP, olhando do PVP não temos nenhuma dúvida, ele está caro. E eu vou te apresentar uma nova opção. Se você tem fundo imobiliário na sua carteira com foco em renda, essa opção pode se encaixar como uma luva na sua carteira de fundos imobiliários, pois assim você conseguirá saber se esse ativo está caro ou barato em função da sua renda. MXRF11 está presente na nossa carteira aqui do canal, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. Quando abrimos os fundos imobiliários da nossa carteira, a nossa microalocação, temos que o MXRF11 está presente nesse portfólio. A nossa meta é de ter 5% no MXRF11, ele está com 4,97, é o peso atual desse ativo, e ele pede um aporte para rebalanceamento nesse portfólio de R$ 16,64. E o que eu quero te mostrar é o quanto os dividendos são importantes. Ele está com uma valorização na nossa carteira de 7,84%. Essa carteira foi criada em janeiro de 2023 e com dividendos, notem essa boa rentabilidade, 16,42%. Não olhamos rentabilidade no curto prazo, só que eu não posso deixar de mostrar para vocês e falar o quanto é importante você considerar os dividendos na sua carteira. É óbvio que os dividendos fazem parte do seu retorno e quando passar 5, 10, 15, 20 anos, você irá perceber que grande parte do seu retorno virá dos dividendos. E mesmo iniciando essa carteira recentemente, os dividendos já estão fazendo diferença. E quando olhamos carteira de fundos imobiliários, queda de 0,92% com dividendos 5,51% de alta. E o MXRF11 está com um dividend yield de 12,16%. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 1,33 por cota. Marquem bem esse valor, iremos utilizar esses R$ 1,33 para calcular o preço teto, ou seja, para saber se o ativo está caro ou barato em função dos seus rendimentos. Com foco em renda, utilizamos, é lógico, os dividendos. Agora, quando olhamos PVP, preço sobre valor patrimonial, o quanto ele vale no papel, sem dúvidas nenhuma, o ativo está caro, pois você estaria pagando R$ 109 mil em uma casa que vale R$ 100 mil, pois ele está com PVP de 1,09, ou seja, 9% mais caro do que ele vale no papel. E você aceita pagar esse ágio? Aceita pagar 9% mais caro do que ele vale no papel? É óbvio que muita gente não irá aceitar pagar esse preço, porém eu vou te apresentar uma nova possibilidade. Se você tem fundos imobiliários na sua carteira e o seu foco é renda, você pode calcular o preço teto para saber se o ativo está caro ou barato em função da renda. O nosso foco aqui no canal em fundos imobiliários é renda e calculamos o preço teto do MXRF11 dessa forma. Ao lançar o código do ativo, a cotação aparece de forma automática, temos aqui o nome do fundo imobiliário e agora iremos lançar esses dividendos. R$ 1,33, o quanto ele pagou nos últimos 12 meses. E agora precisamos de outro indicador, yield estimado, que é o quanto você estima receber. Você quer receber 10%, 12%, 16%, 15%, quanto você espera receber desse fundo imobiliário? Hoje, o meu yield estimado, quanto eu espero receber do MXRF11, para calcular o preço teto, saber se ele está caro ou barato, eu utilizo 12%. Chegamos assim a um preço teto de R$ 11,08. Ele se encontra 1,02 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança muito apertada de 1,03, nos indicando que o ativo não é um dos mais baratos quando olhamos preço teto em função dos seus dividendos, pois ele está muito próximo ao preço teto. E a ideia por trás desse método, que não significa recomendação de compra ou venda, é que você compre ativos que estão sendo negociados com um preço inferior ao seu valor justo, ao seu preço teto, pois isso permite que o investidor obtenha retornos atraentes a longo prazo e minimize os seus riscos. E quando juntamos PVP e preço teto, temos que o MXRF11 com essa alta toda deixou de ser um ativo atraente quando consideramos preço.
quando olhamos qualidade, não temos nenhuma dúvida que ele continua sendo um bom fundo imobiliário com balanços sólidos. E o que irá diferenciar um bom fundo imobiliário de um bom investimento é o preço. E quando olhamos preço, o MXRF11 não está tão atraente. E se você tem MXRF11 na sua carteira, não quer ficar vendo os relatórios gerenciais todos os meses, eu peço a sua inscrição, pois aqui no canal sempre procuro trazer todos os meses os principais destaques do MXRF11, do seu relatório gerencial. É um fundo imobiliário muito acompanhado, está presente na nossa carteira aqui do canal e eu conto com o seu apoio, com a sua inscrição. Até o momento, o fundo imobiliário segue com bons resultados, bons rendimentos, então continuamos aí acompanhando este fundo imobiliário e como ele irá se portar ao longo dos próximos meses. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.